Olá, bem-vindos! Agora nós vamos falar um pouquinho da relação entre escola e família, uma parceria crítica e transformadora nesse cenário. O diálogo entre a escola e a família não é um favor, é uma ponte que sustenta o desenvolvimento. A relação entre escola e família é reconhecida como uma ponte essencial para o desenvolvimento de estudantes com transtorno do espectro autista. Mas essa parceria é marcada por tensões e contradições estruturais que exigem uma reflexão crítica. A perspectiva de uma educação verdadeiramente inclusiva demanda que a família seja vista como uma parceira ativa e não apenas como receptora de orientações. Eu gostaria de abrir esse bloco compartilhando uma história real, a história do João, nosso colega e que por acaso é filho da Juliana. Então, eu sou um jovem autista de nível 1. Eu fui diagnosticado tardiamente, aos 16 anos, e a minha jornada foi significativamente desafiadora, marcada por altos e baixos. Desde novinho, desde pequeno, eu tinha um comportamento considerado bem, digamos assim, diferente, destacado das outras crianças. Por exemplo, eu tinha o hábito de falar sozinho, andar por aí, sozinho com mais frequência, coisas que os outros colegas não faziam. E eu também tinha o costume de imitar frases de filmes, entende? Isso sozinho, entende? Aleatoriamente. Querendo ou não, eu passei por episódios de bullying. Mas nada foi tão marcante, assim, não me causou nenhum trauma severo. Não foi algo que me deixou tão sentido assim. Nessa época eu não tinha ainda um professor auxiliar que pudesse me ajudar, porque eu também nem tinha consciência disso, que eu precisava eu não tinha consciência dessa necessidade. Com 12 anos, que foi quando eu comecei o ensino fundamental 2, eu comecei a abdicar de certos hábitos, de certos traços de personalidade, justamente para poder me encaixar com os demais, com os outros. Por um lado, não estou dizendo que isso é saudável, mas por um lado eu desenvolvi minhas habilidades sociais graças a isso também. Embora servissem mais como máscara social do que representasse o meu comportamento genuíno em si. E aí que tem um fator bem curioso. Quem ficou em alerta com a suspeita de que eu fosse autista, a primeira pessoa fui eu. Que a minha mãe, ela tem um DSM-5, justamente por conta da profissão dela. Com 15 anos, eu decidi pegar esse DSM-5, daí eu parei na parte que falava do autismo, do TEA. Eu também conheci um personagem fictício, um personagem de um desenho que eu assistia, que tinha vários traços de personalidade que esse DSM-5 descrevia. Aí eu liguei os pontos, daí eu pensei, bah, será que eu sou autista? Aí eu decidi compartilhar isso com a minha mãe. E ela concordou. Só que o assunto parou por aí. A gente não estendeu muito essa conversa. Porém, a nitidez se agravou mesmo quando eu entrei no ensino médio. Foi quando eu entrei num colégio de elite. Daí, como o ensino lá era puxadíssimo, destoava muito do meu antigo colégio e exigia um perfil idealizado de aluno, o meu desempenho escolar decaiu. De um jeito que eu nunca fui antes, entende? Foi nesse ponto que eu e minha mãe suspeitamos ainda mais que eu fosse autista. Aí, por conta disso, a gente procurou um profissional que fez uma série de testes comigo. E como conclusão, aos 16 anos eu recebi o diagnóstico de TEA. Eu tinha a sensação de que os meus problemas acabariam por aí, né? Só que foi um engano meu, porque por mais e mais promessas que o colégio fizesse de que ia especializar a prova para mim, eles procrastinavam, eles enrolavam, entende? E só no segundo ano, ou seja, fazendo mais de um ano que eu tava pedindo para eles, só então que eles decidiram especializar a prova, na metade do ano. E isso não mudou muita coisa, porque foi muito tarde que isso aconteceu. No terceiro ano, eu me mudei para um colégio público, com uma estrutura muito mais simples que a do anterior. Porém, em contrapartida, os professores especializaram a prova para mim na primeira avaliação, como se já fosse obrigação deles, como se já fizesse parte do protocolo, entende? Eles eram muito mais inclusivos, diferente do colégio de elite, cujo o processo de inclusão era muito mais burocrático. Acabou que eu tive uma boa experiência com esse último colégio. Agora que a gente já escutou a história do João, eu tenho uma pergunta especial para Juliana.
Como mãe, de que forma a sua formação em neuropsicopedagoga influenciou sua forma de compreender o processo de aprendizagem do João? Você comentou de toda a jornada, né, de que no início você era professora e de que Sim. você acabou tendo diagnósticos de outros profissionais que não fecharam realmente o diagnóstico. E você comentou por alto que teve um momento na sua carreira que você decidiu estudar e apareceu um DSM-5 na sua casa. Uhum. Conta um pouquinho, assim, como foi essa mudança do teu papel e a mudança que isso provocou no teu olhar também. Sim, é que, na verdade, assim, né, eu desde quando eu fui professora, eu sempre tive um olhar, digamos assim, mais afetuoso, mais acolhedor para os neurodivergentes, né. Então eu entendo, assim, e muitas vezes eu me perguntava assim, eu digo: "Meu Deus, será que, né, eu estou sendo preparada para alguma coisa?", né, eu pensava nisso muitas vezes. Mas era algo que eu sempre gostei muito. Então, assim, eu lembro muito quando eu tive uma síndrome de Down, que eu trabalhei com pré-escolar. Nossa, foi um desafio muito grande aquela menina. De ao ponto, assim, de eu me perguntar: "Meu Deus, como é que será que o cérebrozinho dela funciona?". Parecia que enxergava borboletinhas. E a mãe dela, que a gente é amiga até hoje, ela chamava ela de borboleta, né. Então, assim, eu não sei se eu associava aquilo, parecia que o cérebro dela era cheio de borboletinha, como se nada ali fizesse conexões. Só que no decorrer do ano eu vi o quanto existiu evolução, como houveram mudanças naquele comportamento. Ah, não dentro do que era esperado? Obviamente que não. Não dentro de um marco de desenvolvimento adequado? Não. Mas do que era a Claudinha para o que ela chegou. Tanto é que no ano seguinte eu peguei novamente a mesma educação infantil e a mãe dela pediu para a escola para ela ficar na mesma turma, que não queria que ela fosse adiante. Isso para mim sempre foi muito forte, assim, né, essa questão. E parece, assim, que de certa forma tudo isso já vai, levando a gente para esse caminho, assim, né, para ter esse olhar. Quando eu decidi fazer a neuropsicopedagogia, não foi, assim, por acaso, né, vou lá fazer um sorteio, caiu isso aqui, vou fazer. Não, eu já procurei algo dentro dessa linha, né, eu já quis algo assim. E pensando, assim, em relação ao João, eu vejo sempre os 2 lados. Muitas vezes é mais fácil a gente não ter, ou em alguns momentos é mais fácil, a gente não ter um conhecimento técnico do que realmente acontece, como funciona um cérebro autista. Porque se tu não tem todo esse conhecimento, tu acaba, exigindo, cobrando e incentivando sem um certo sofrimento, assim. Mais por uma questão de: "Vai lá, confia em ti, eu sei que tu pode". E tendo esse outro conhecimento que eu tenho, me causa muitas vezes sofrimento, eu em mim, mãe, porque eu sei das dificuldades e muitas vezes só olhando na cara dele eu já consigo imaginar como que o cérebro está funcionando, então aquilo ali me gera mais, eu acabo sofrendo mais com aquilo, né? Então eu sempre tive esse pensamento assim, tem os 2 lados. O pai dele, por exemplo, o pai dele não tem esse conhecimento técnico de como é que funciona um cérebro. E eu sei que tem muito mérito do meu esposo na vida do João. Tem muitas evoluções que o João teve por conta dele, não por conta de mim. Muito pelo contrário. Porque como eu tenho essa outra visão, e eu sou mãe, e eu sou mulher, entende? Eu fico muito mais com a questão, e que eu não consigo fugir, emocional, e aquela coisa mais amorosa, do tipo, ai, não força, ele, né, não dá, ele não consegue. Já o pai, assim, vai que tu consegue sim. Então, assim, o meu marido que ensinou o João a vir pegar ônibus para vir para o centro quando ele veio estudar na escola particular aqui no centro. Para ver como tem uma autonomia, uma independência, só que precisa ter esse apoio inicial ali, né? Então, assim, teve um treinamento, precisou ter um treinamento. Não é assim, João, vai para o centro agora que tu vai lá, é tal endereço, tralalã, é a tua escola. Não. Como assim? Né? Vou para o centro, vou. Não, então no verão meu marido pegou ele, treinou, eles pegavam o ônibus no Campeche, vinham para o Tio-Rio, do Tio-Rio vinham para a escola, retornavam, faziam de novo, entende? Tem que ter o treinamento, porque é isso que vai dar o quê? A segurança. Ai, agora eu já sei o que vai acontecer, então, beleza. Daqui um pouco o João já dizia assim, mãe, eu acho que eu vou lá no centro só para ver como é que é. E era realmente, vinha no centro, voltava, porque ele estava exercitando, praticando aquilo ali. Então, beleza. Não sei se fosse depender só de mim, não. Teria sido dessa forma, acredito que não, né? Não que eu não veja que ele tem condições, não é essa a questão, né? Eu sei que ele tem condições,
né, que ele dá conta de Uhum. muitas coisas. Só que parece que eu não gosto que ele precise sofrer para dar conta das coisas, Você é né. mãe. Lado Você é mãe. materno aflora. É isso, já o pai já não, já o pai quer: "Não, vamos lá", né, é assim, "Não, não, tu consegue", é diferente a forma, e eu acho que isso é importante, tá, ter essas 2 esferas, dessa 2 formas, porque a gente acaba, né, divergindo muito em muitas coisas, e por conta disso o João acaba avançando mais, do que se tivesse só ele ou só eu, por exemplo. Porque Sim. eu acho que um acaba complementando a necessidade, né. O João faz terapia hoje? Faz. Uma das até antes quando, né, quando a gente estava conversando ali sobre essa parte da psicologia, né, e daí entrando um pouquinho na minha Claro. parte de especialista, né, eu assim, ó, eu não consigo fugir ou eu não consigo ver nenhuma pessoa, seja, que não precise ter o acompanhamento psicológico junto com qualquer outra necessidade. Por exemplo, eu atendo criança e adolescente. Daí vão pensar assim: "Ah, criança, mas como? Por que criança fazer já Uhum. terapia, né, psicoterapia?" Porque não é criança, é a família que precisa. Com certeza. Uhum. Como que essa criança vai ter um comportamento adequado ou dentro do esperado se a família está agindo de tal forma? Ah, vamos culpabilizar, julgar, não tem nada a ver Sim, com sim. isso. Agora tem que ter uma reestrutura familiar, né, as meninas aqui da psicologia vão saber Sim. muito bem disso também. O sistema familiar, ele quando tem a criança, ele precisa ser envolvido nesse cuidado da criança, com Sim. certeza. Então, assim, questão de rotina, tudo envolve o comportamento. E daí, às vezes a família, sem também tanto conhecimento, exige a mudança de comportamento só da criança. É. Mas por quê? Mas ele é assim, mas não sei o quê, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Mas daí não para rever que muitas vezes é uma atitude já É tipo um em reflexo, né? função, isso aí, né? Em Reflexo. função de certas coisas. Ah, porque a família tá errada, e a gente sabe que é um erro que não é proposital, ninguém erra, né? Tu é mãe, tu é pai, tu quer fazer as coisas certas. Mas muitas vezes o que que precisa? Desse olhar de fora da pessoa que vai observar tudo isso e vai poder dizer assim, tá, então quem sabe vocês ao invés de fazer isso, façam isso, Sim. né? Não tem isso? Quem sabe a gente cria uma outra rotina. Quando falar alguma coisa, quem sabe tu ou ignora, ou não sei o que. Então, vai ter instrumentos para Uhum. dizer para essa família, e é uma coisa que parece que é quase que automático. No encaminhamento final, eu sugiro acompanhamento psicológico. Agora, eu já comecei a mudar e muitas vezes as famílias estão chegando e na anamnese eu já estou dizendo. Já dá a Quem recomendação. sabe a gente já entra. Por quê? Porque tem muitos comportamentos também que a gente sabe que podem, às vezes, até ser confundidos com transtorno. Sim. Por conta dessa parte emocional e psicológica. Excesso de tela, lá, né? Várias outras coisas que a gente Uhum. pode entrar assim no assunto. Então, primeiro vamos, o que eu gosto de dizer, vamos varrer tudo isso, vamos limpar tudo isso, excesso de tela, rotina, comportamento, né, a comunicação ali da família. Depois, o que que sobrou? Depois de um tempo, de todas essas mudanças, o que que sobrou? Ah, ainda existe pontos. Ah, então tá, então agora, quem sabe, a gente começa a focar num pensamento de um transtorno, né? Sim. Porque senão, facilmente se classifica, né, esses comportamentos Perfeito. assim. Aqui na psicologia, a gente tem uma visão muito voltada a enxergar determinantes sociais e em contradição a culpabilizar indivíduo e família, né? Então, Sim. a gente tem que sempre olhar para esse contexto e cautelosamente, Sim, como você falou, e eu achei riquíssimo essa tua prática de já, quando a família chega para ti, porque justamente isso, há muita desinformação e muita confusão sobre o tema dos transtornos em geral, né, ou de TDAH também, que não é o nosso tópico, mas existem, sim. e com certeza, né, você fazer isso ajuda a família. Há vários estudos na psicologia que já deixaram muito claro que a educação parental é um fator predominante na saúde mental das crianças e dos adolescentes. E é extremamente importante. Tu trouxe uma coisa na tua fala que eu achei interessantíssima e eu vou fazer um gancho com a Thaís agora. Justamente tu é uma família que tu tem uma pessoa que entende tecnicamente e uma pessoa que não é tão expert tecnicamente. Mas tu apontou que mesmo essa pessoa que não é tão expert tecnicamente tem um saber muito rico que ajuda na evolução do teu filho, né? Sim. E aí eu queria agora puxar aqui um pouco para a Thaís, dela compartilhar um pouquinho com a gente como foram as experiências que tu tiveste até agora com as famílias, que famílias tu encontraste, que tipo de espaço de diálogo tu gostaria de ter com essas famílias, assumindo que a gente vai reestruturar tuas horas de trabalho, horas aulas, para que tivesse esse espaço, né, por enquanto hipotético, mas digamos que ele existisse. Como seria, como que tu vislumbra esse
espaço de diálogo com a família? Ah, se tivesse esse espaço, assim, esse tempo, né, esse parar para a gente fazer um planejamento individualizado, seria ótimo, é o ideal, né, só que a realidade a gente não tem isso. Praticamente eu não tenho contato com as famílias, assim, passa pelo setor pedagógico, passa pelas segundas professoras e o professor regente praticamente não, a gente não tem contato, assim. Não chega na escola, tu nunca teve nenhuma reunião que tu encontrou com alguma família, em algum contexto? Não, já tive, por exemplo, na entrega dos boletins, né, a gente comenta ali, mas é uma situação muito rápida, tem bastante gente, assim, não é uma situação, assim, específica para aquele aluno, entendeu. E ultimamente, como a correria do tempo, eles falam assim: "Ó, entrega só o boletim e depois a agenda para discutir com o pai em outro horário". Aí esse outro horário não aparece. Esse outro horário as pessoas esquecem e não aparece. Antigamente, né, a gente falava um pouco ali com o pai na entrega do boletim, tudo, mas hoje não, a conversa é entrega e comenta que vai agendar um outro horário para poder ir bem rápido. Mudou o processo, então? Mudou o processo, para pior. Né? Porque é o tempo, ó, vai, toque de caixa. Então, na tua visão, assim, a escola ainda não se abriu tanto para que esse espaço é muito central do Não, a diálogo da escola escola. até deixa aberto, assim, né, ó, agende um horário, que o professor tem hora atividade, né, na hora atividade que ele estiver aqui na escola, ele pode conversar com você, só que na realidade não acontece isso, assim. Esse ano eu não conversei com nenhum pai, nenhuma mãe. Deixa eu só te perguntar, tu tá trabalhando com que idade agora? Estou trabalhando com sexto, oitavo e nono, atualmente, né, eu só tenho 20 horas. Tal, É. séries finais ali que a gente ainda entende que as famílias estão presentes na vida desse E eu filho. tenho Seria uma faixa etária que em cada turma minha eu tenho alunos, né, que é neurodivergente, tem uma demanda, assim. Teve até uma situação, assim, que precisava conversar com um pai, assim, mas aí não passou por mim, passou no setor pedagógico, não chegou Diretamente. mas eu acredito que é como eu te disse, né, a correria do dia a dia, por exemplo, a minha hora atividade é de manhã, por exemplo, à tarde, como é que um pai vai sair do seu emprego? Claro que por lei tem direito, né? Sim. Para sair para conversar com o filho, mas assim, na realidade é outra, né? Quando é uma empresa, fala pro patrão lá, sei lá. Eu acho que os pais às vezes até desconhecem que tem esse direito. Muitos até desconhecem, né? Por exemplo, pelo menos para entrega do boletim tem o direito de ir. E eu acho também que conversar com o professor, né, em sala de aula. Agora, assim, hoje em dia com a tecnologia, por exemplo, o WhatsApp, eu não sei se algumas segundas professoras têm esse canal aberto com os pais, com as mães, né? Aqui. Algumas conseguem, né? Mas aí algumas não gostam porque às vezes algumas mães elas se excedem. Sim, acaba não sendo uma coisa Coisa profissional, profissionalizada. E aí Aí você tem fica o meio termo, assim, mas é uma alternativa, fazer reunião online, né? Aí tem que ter, assim, um bom senso também dos pais, com certeza. né? Mostrar um interesse, né? Mostrar o interesse, mas não extrapolar esse interesse, né? Alguma parte da avaliação, parte da indisciplina, mas eu nunca também fiz sozinha, né? Fiz com uma professora e foi tranquilo, assim, que eu acho que é o ideal, ter essa Aí esse espaço funcionava, nessa situação, sim, uma situação específica, sim. quando precisava fazer, tipo, esses ajustes do dia a Isso, dia. isso. Precisa de um relatório, a mãe explicava: "Ó, eu preciso de um relatório para entregar e tal", aí você observa o que que ela precisa, sabe, Aham. é Bem melhor. pontual, assim, É mais também, né? pontual, Coisas assim, pontuais, assim. E precisa, como a Juliana falou, né, a gente precisa parar, precisa desse tempo, precisa se reunir, precisa. Essa correria que tá hoje em dia E no teu caso, assim, se a gente fosse pensar já de uma maneira propositiva, assim, que apoios ou recursos fariam diferença para você tornar essa inclusão mais efetiva para ti? Que recursos, assim? Teu Pra gênio da lâmpada agora, e ele: "Thaís, quais recursos você quer?" um psicólogo na escola, Aham. para fazer essa ponte, né, um acolhimento melhor, chamar os professores antes de começar o ano e explicar o laudo de cada aluno especificamente, para a gente saber o que eles só às vezes eles mandam só uma tabelinha falando o nome, fulano, tem TEA, cicrano tem TDAH, mas no laudo quando tu lê, eles explicam melhor. Tem dificuldade em comunicação, não gosta de socializar, então acho que seria mais interessante ter algo mais individualizado, assim,
Poderia até durante o ano letivo chamar o professor na hora atividade, ó, agora vamos falar sobre os teus 3 alunos do sexto, do BA1, sexto ano. Aí chamava na conversa e falava, ó, o laudo desse é esse, o laudo desse é esse aqui, né? Sei lá, algo mais individualizado, assim, mais um acolhedor, mais humano. Porque eu já tive situação, até falei contigo, uma aluna surgiu do nada, entrou de paraquedas na minha turma e até, provavelmente, eu acho que é suporte, no laudo tem suporte 2, mas eu acho que o suporte dela é maior. E não veio ninguém falar pra mim como é que ela era, eu só percebi, e na correria eu fazendo a chamada, eu vendo assim, ela tava ali. Eu perguntei, eu pedi a resposta, professora, ela é aluna nova? Ela disse, é aluna nova. Com emoções, né? Porque assim, a segunda professora já estava na sala com outros alunos. Então surgiu mais um. Porque por lei eu acho que pode ser com 5, né? Eu acho. Uma segunda professora ela pode olhar 5, se eu não estou enganada. Então ela já estava com 2 ou 3 e surgiu uma. Aí eu até questionei assim. Na mesma hora no WhatsApp eu pedi para setor pedagógico. A fulana é aluna nova? Ela entrou agora? Sim, aí ela, qual é o diagnóstico dela? Me incomodou aquilo ali. Aí assim, tu pode me enviar o laudo, por favor? Porque nem a segunda professora também sabia. Eu perguntei para ela assim, eu não sei, não sei. Assim, aí eu pedi pelo WhatsApp, tu pode me enviar um laudo dela, eu quero ler. Aí a pessoa assim, a gente não pode ficar enviando laudo para o professor, mas como você pediu, vou te enviar, só para você. Aí ela me enviou, aí eu li. Aí eu entendi a aluna, que ela é uma aluna verbal, se comunica, mas ela é um pouco agressiva, fica na dela. Aí no laudo tá explicando bem direitinho como é que ela era. Era isso que eu queria, saber como é que era a aluna. Por que não tem isso antes? Exato, né? E a importância do laudo, né? E o Sim. laudo bem escrito. Bem escrito, assim, por que não tem isso antes? Eu vou Por te que dizer não assim, chama o ó, professor? Thaís, eu acho que tem uma particularidade aí também, que tem a ver muito com essa parte de coordenação da escola, porque daí não tem nada a ver com o sistema ou com o Não, governo, né? Tem a ver com as pessoas que estão ali gerindo o e trabalho. assim, eu não culpo assim também só a moça lá da escola, porque a demanda da escola é gigante. 3 turnos, ensino médio, cada turma com a sua. Imagina, Uhum. talvez ela nem ali a Sim. correria, por isso que eu falei, sempre para recursos humanos Uhum. precisa. Aqui na psicologia, eu queria até compartilhar com vocês, a nossa visão, né, é que qualquer parceria entre todos os envolvidos nessa comunidade escolar precisa superar o que a gente chama do não saber, e essa abertura ao diálogo franco sobre os desafios, né, as inseguranças, os medos e os sucessos. No nosso primeiro bate-papo, vocês duas trouxeram frustrações de, às vezes, não conseguir, ou algum sofrimento de não conseguir, né, essa culpa que vem do não conseguir, mas lembrando que é uma coisa tão complexa e tão multifacetada, né, e a gente vê que justamente a aproximação dessas pessoas dessa comunidade numa parceria de transparência genuína e de apoio faria toda a diferença para que ninguém se sentisse sozinho, isolado e fracassado, porque no fundo está todo mundo querendo remar para esse mesmo lado, né? E a gente vê que a comunicação eficaz e a troca de informação sobre a evolução da criança, que foi esse ponto que você trouxe, são realmente pré-requisitos para o funcionamento adequado dessa equipe multidisciplinar, e você trouxe justamente o que acontece quando isso não ocorre, né? E para o fortalecimento do lar, ou seja, do lado da família, em sua função protetiva, né? E uma outra coisa que a gente tem vários estudos, inclusive estudos que a gente faz com os educadores sobre o que você trouxe, tanto essa questão das inseguranças, dos medos, da culpa e do burnout, que também é uma realidade que acontece. A gente vê que o caminho ele ainda não está pronto, né? Mas que esse esforço ele vai ter que ser conjunto, senão a gente não consegue seguir em frente. O Conselho Federal de Psicologia nos lembra que o professor tem que ser valorizado nesse processo. Muito. E que os pais necessitam também ser ouvidos, porque eles têm muito sobre falar, sobre a escola e sobre a educação. E aí eu fecho aqui esse nosso bloco, né, agradecendo as duas por essa partilha, já vendo que já houve diálogo entre escola e família, aqui nessa nosso bate-papo. Espero tocar as outras pessoas, assim como vocês, estão extremamente abertas e tocadas sobre a importância desse diálogo. Claramente a gente pode ver nessa conversa que a gente teve agora. Obrigada. Obrigada também.